Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer a correção da página 104, tanto o exercício Repense e Resolva, do número 1 ao 3, quanto o exercício Síntese, ok? Então, eu vou lendo as questões e respondendo com vocês. Prestem atenção, porque teve muitas dúvidas nesse exercício. Esse conteúdo é um conteúdo diferente, que vocês não haviam visto antes, né? Uma introdução à química. Então, eu imaginei que houvesse mesmo muitas dúvidas. Mas é nas dúvidas que nos exercícios que a gente tira as dúvidas, né? Então, vamos lá. Pegue o caderno, pegue o livro e vamos corrigir a atividade. Número 1. O carvão, ao reagir com o gás hidrogênio, produz gás metano, o principal componente do gás natural. Então, olha só, gente, reagiu duas substâncias, que é o carvão mais o gás nitrogênio. Esses foram os reagentes. O produto que gerou foi o gás metano. Então, vamos lá. Foram realizados dois experimentos cujos dados estão na tabela a seguir. Então, vamos lá. No experimento 1, pessoal, colocar aqui 1, a gente tem 12 gramas de carvão, mas nós não sabemos, né, a quantidade de gás hidrogênio. Agora, a gente sabe a quantidade do produto, que é o gás metano. O gás metano tem 16 gramas. Como que a gente vai descobrir a quantidade aqui de gás hidrogênio? A gente vai lembrar da lei do Lavoisier, a lei da conservação das massas, tá? Que a soma dos produtos, a soma dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, a soma da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Conservação de massa. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que a massa do produto é a soma da massa dos reagentes, então a gente vai fazer uma inversão matemática aqui. A gente vai pegar 16 gramas menos 12 gramas. Então, é igual a 4 gramas. Então, a gente tem a quantidade de gás hidrogênio que reagiu com carvão para formar o gás metano, 4 gramas. Vou colocar até aqui de caneta diferente. Por isso que era importante ver o vídeo lá sobre as leis, né, da conservação das massas de Lavoisier e a lei das proporções definidas, proposta por Proust, né? Então, vamos lá para o experimento 2. No experimento 2, ele não deu a quantidade de massa do carvão, ele deu a quantidade de massa do gás, 40, né? Desculpa aqui, ó, 40, do gás hidrogênio, e não deu a quantidade de gramas de massa, né, do gás metano. Aí vocês pensam assim, meu Deus, e agora, professora? Não tem nada para me somar, não tem nada para me diminuir. Como que eu vou saber aqui, né? Só com um valor. Aí vocês vão lembrar da outra lei que a gente aprendeu, que é a lei das proporções definidas, que foi proposta por Proust. O que ele dizia, gente? Ele dizia que quando duas substâncias reagem para formar um composto, elas têm massas, a massa dela, né? Ela é invariável, ela é constante, ela é proporcional. Olha a palavra proporcional. Gente, esse aqui é o mesmo, o experimento usa as mesmas substâncias, né? Os mesmos compostos. Eles usam carvão, gás hidrogênio e gás metano, né? Nós temos aqui carvão reagindo com gás hidrogênio, produzindo o gás metano. Então, eu não falei para vocês que lá na lei das proporções definidas, a massa, né, dos reagentes e a massa dos produtos, ela é proporcional. Então, olha só, gente, não importa se eu mude a quantidade de gramas, a proporção entre elas vai ser a mesma. Então, se de 4 foi para 40, de 12 a proporção vai para 120 gramas. E o resultado,
já que a massa é constante, é invariável. 120 mais 40 dá quanto? 160 gramas. Proporcional. Então, nós temos que utilizar as duas leis aí para compreender esse experimento, né? Primeiro experimento é a lei da conservação das massas propostas por Lavoisier. Quando a gente soma a massa dos reagentes, nós temos igualmente a massa dos produtos. 12 mais 14 não dá 16. E no segundo experimento é a lei das proporções definidas, que foi proposta por Proust, que ele diz assim que quando duas substâncias reagem, né, para formar um composto, a quantidade, a massa delas tem proporções definidas, constantes, que não mudam. Então, a gente mudou a quantidade de gramas aqui de um experimento para outro, mas a proporção é a mesma, tá bom? Não tiver entendido aqui ainda, gente, vocês me mandam lá um e-mail, tá? Que eu faço um vídeo, alguma coisa para vocês entenderem melhor isso aqui, tá? Letra B. Qual a lei foi utilizada para a determinação do valor da linha 1? Já até dei a resposta, né? O valor da linha 1 do experimento 1, né? Foi a lei da conservação das massas. Então tá aí, pessoal. A letra C pergunta qual que foi a lei que permite determinar os valores, né, do experimento 2. Eu também já havia falado para vocês aqui que é a lei das proporções definidas, que foi Proust que criou, né? Agora vamos lá para a número 2. A número 2 diz o seguinte: a formação da ferrugem óxido de ferro 3 pode ocorrer quando o ferro fica exposto ao ar, reagindo com o gás oxigênio. A gente chama isso de oxidação, né? Quando as coisas enferrujam, né? As coisas de ferro, né? Esta transformação pode ser representada simplificadamente pela equação. Aí mostra ferro mais gás oxigênio, que forma o óxido de ferro 3, que é a ferrugem. Aí ele diz o seguinte: suponha que uma placa de ferro de 112 gramas, então ele deu a massa do ferro, foi guardada em um recipiente fechado com ar. Igual foi o experimento lá do Lavoisier, né? Após a degradação completa, detectou-se 160 gramas de ferrugem. Então, quando oxidou lá a placa de ferro, quando foi pesar de novo, deu 160 gramas de ferrugem. Então, o que ele quer saber? A massa do oxigênio em gramas que foi consumida nessa reação. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um cálculo matemático. Ele nos deu o ferro, né, a placa de ferro, que ele diz que reagiu com gás oxigênio e formou o quê? Formou o óxido de ferro. Ferro 3. E aí, o que ele disse? Ele disse que a massa desse ferro, dessa placa de ferro, era 112 gramas. E ele quer saber o quê? A massa do oxigênio. Então, a gente não sabe, a gente vai colocar X. Não é assim que a gente faz lá na matemática, encontra o valor de X, né? Nós vamos encontrar o valor de X aqui. Aí, pessoal, ele deu o resultado aqui do produto, né? O que formou? O óxido de ferro, a ferrugem. Então, qual foi o resultado da massa? 160 gramas de massa de ferrugem, né? Então, gente, a gente vai fazer uma regrinha simples aqui da matemática, tá? 112 gramas mais X é igual a 160 gramas. X é igual a 160 gramas menos 112 gramas. X é igual a 160 menos 112, 48 gramas. Então, a quantidade de oxigênio que tinha nessa reação para produzir 160 gramas de óxido de ferro 3 era 48 gramas. Aí era para vocês marcarem aí, né, nas alternativas. Então, é a alternativa B. Pessoal, no número 3 eu coloquei aqui na imagem para vocês entenderem melhor, tá? Com base no esquema a seguir,
que representa os estados inicial e final de um sistema no qual ocorre uma reação química, responda aos itens. Aí, o que a gente vai ter que ver aqui? Primeiro, você vai ter que analisar a legenda. Essas bolinhas brancas são átomos de hidrogênio. Essas bolinhas vermelhas é a representação dos átomos de oxigênio. Então, a gente tem aqui, ó, os reagentes, né? Hidrogênio vai reagir com oxigênio e aqui nós temos o produto final, que são os produtos. Eles já reagiram um com o outro e formou aqui um composto, né? Uma substância. Então, vamos lá. Vamos entender, eu vou ler aqui as questões e aqui, olhando na imagem, eu vou explicando para vocês. Depois eu mostro aqui as respostas esperadas no caderno. No estado inicial, temos uma substância pura ou uma mistura. Gente, no estado inicial, a gente tem o quê? Uma mistura. Misturou molécula de hidrogênio com molécula de oxigênio. Então, o que é uma mistura? Uma mistura é a reação entre duas ou mais moléculas, entre duas ou mais substâncias. Aqui eu tenho duas substâncias diferentes reagindo. Então, eu tenho o quê? Na letra A, uma mistura. Na letra B, no estado final, que é aqui, né, no estado final, nós temos uma substância pura ou uma mistura. Agora, gente, a gente tem uma substância pura. O que é a substância pura? É quando dois elementos químicos reagem formando uma molécula, né? Formando uma substância. Então, nós temos aqui, ó, o hidrogênio junto com o oxigênio. São átomos diferentes, não é? Então, eu tenho uma substância pura composta, ok? Uma substância pura composta, porque a gente tem aqui o átomo de oxigênio juntamente com o átomo de hidrogênio, formando uma substância pura composta, que é quando dois átomos diferentes reagem formando uma substância, tá? Então, eu tenho átomo de hidrogênio mais átomo de oxigênio formando uma substância pura composta. Composta porque tem dois átomos diferentes, tá? Letra C. Escreva a fórmula dos gases presentes no sistema inicial. Gente, vou pegar um lápis para me escrever. O que é escrever a fórmula, pessoal? Escrever a fórmula é você contar a quantidade de átomos que tem dos dois elementos, né? Então, por exemplo, ele está pedindo aqui a fórmula dos gases presentes no sistema inicial. Então, quantos átomos de hidrogênio a gente tem reagindo aqui? 2. E quantos átomos de oxigênio reagindo? 2 também. Então, a gente tem aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio reagindo com 2 átomos de oxigênio para formar uma nova substância aqui, né? Os dois reagem um com o outro para formar uma nova substância. Mas, professora, se eu vou contar no geral? Não, ele quer saber a fórmula, então você vai prestar atenção aqui, ó. Quantos reagiram só nesse sistema aqui, né? Quantos reagiram para formar esse composto? 2 desse e 2 desse, tá? Então, H2O2. 2 desse reagiu com esse para formar um composto aqui final, ok? Então, a fórmula é 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio, tá? Agora, pessoal, na letra D, ele quer saber a fórmula do produto da reação, né? O produto é a fórmula final, né? É o resultado final. Reagentes, produtos. Então, vamos fazer a fórmula aqui, ó.
Quantos hidrogênio tem, né, numa molécula aqui? Tem 2. Quantos oxigênio? Tem 1. Lembra que quando tem 1, a gente não coloca o número. Então, gente, formou o quê? A fórmula da água. Então, o resultado final da interação entre 2 hidrogênios com 2 oxigênios forma o H2O, tá? Que é a água. Essa é a reação da água, tá? A reação química da água. Então, vamos lá para a letra E. Qual é o número de moléculas de cada substância no estado inicial? Agora sim a gente vai ver as moléculas. Aqui a gente contou os átomos, né, presentes nos reagentes. Agora a gente vai contar as moléculas. O que são moléculas? Moléculas é quando 2 átomos se unem. 2 ou mais átomos, né, se unem, forma uma molécula. Então, ele quer saber do estado inicial. Então, vamos contar, né? Quantas moléculas de H2? Quantas moléculas de H2? Por que H2? Porque eu tenho aqui, ó, H2 reagindo formando uma molécula, H2 reagindo formando uma molécula, H2 reagindo formando uma molécula, H2 reagindo formando uma molécula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 moléculas de H2, tá? E quantas moléculas de O2, né? Que é 2 átomos de oxigênio formando a molécula de O2. Nós temos duas moléculas de O2. Lá no caderno vai ficar mais organizado, tá? Quando eu mostrar para vocês. Vou lá mostrar para vocês. Então, olha aí, pessoal, no caderno eu coloquei mais organizadinho. Então, nós vamos ter 4 moléculas de H2, que eram as bolinhas pequenininhas juntas lá, e 2 moléculas de O2, que eram as bolinhas, né, os átomos maiores representando o O2, ok? Na letra F diz o seguinte: qual é o número de átomos de cada elemento no estado inicial? Vamos voltar para a figura. O número de átomos, agora sim a gente vai contar as bolinhas separadas, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. E quantos de oxigênio? 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Então, gente, cada bolinha representa o átomo, na legenda fala, né? E quando elas se unem, representam uma molécula. Molécula é quando os átomos se unem para formar a molécula, tá? Quando os átomos interagem entre si, formando a molécula. Então, na letra F, nós temos 8 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio no estado inicial. Na letra G, ele pergunta qual é o número de moléculas no estado final. No estado final, nós temos quantas moléculas de H2O, né? As moléculas. Moléculas é quando os átomos se unem. Então, eu tenho uma molécula de água, 2 moléculas de água, 3 moléculas de água, 4 moléculas de água. Então, na letra G, tem 4 moléculas de água, ok? E H. Nessa reação, ocorre conservação do número de átomos ou de moléculas. Vamos contar aqui, ó. Moléculas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas. No final, eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4. Então, teve conservação de moléculas? Não. Agora, vamos contar o número de átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos no estágio inicial. Agora vamos ver de hidrogênio. Vamos ver no final. As bolinhas brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 8. Aqui tem 8 de hidrogênio. E de oxigênio? 1, 2, 3, 4. Aqui também átomo de oxigênio. 1, 2, 3, 4. Então, houve conservação de molécula? Não, houve conservação de
átomos. A mesma quantidade de átomos tem aqui, tá? E na letra I, a resposta da questão anterior pode ser generalizada para todas as reações químicas? Justifique. Sim, gente, pois ocorre conservação do número de átomos. Lembra da lei do Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não perdeu átomo aqui. Ele se transformou em outra molécula, mas a quantidade de átomos é a mesma, ok?